Give it to him. Don't get dunked on. Inside out. Bang! Is Santo from Brazil? He is a ball of energy. Eu já entreguei a sacolinha e falei assim, ó, Dreamer, a notinha tá aí dentro, mas deu $500, viu? O Dudu é complicado, o Dudu quando ele vem aqui é muita dor de cabeça, mas ao mesmo tempo é muita brincadeira, porque ele é um menino muito tranquilo, assim, sempre tá numa vibe boa. Esse ano eu tô chegando com a mão calibrada lá. Ele ganhava de mim por pouco e ele falava que tava jogando sério, ganhava por pouco, mas esse ano não vai ter chance pra ele, não. Ainda tem que comer muito arroz e feijão, Dudu, ainda pra ganhar de mim, porque a gente foi jogar aqui, eu tinha jogado um jogo dia antes, no outro dia de manhã eu tava aqui treinando com ele, aí eu fui jogar um pouco com ele, cara, ele foi e fez uma bandeja, aí saiu falando, não sei o que, aí eu falei, então a cada cesta que você fizer eu te dou $100 e vamos um X1 até 10. Aí ele fez 3 cestas, ganhou $300, mas depois ele me devolveu porque foi o dinheiro que eu gastei com ele aqui. Ele vinha da sala da família e passava assim do lado do nosso banco para subir a escada. Aí toda vez que ele passava, ele olhava assim para mim, me cumprimentava, ele e minha mãe. E os caras atrás do banco, assim, os assistentes técnicos, os jogadores, falavam, mano, que porra é essa, mano? Que moleque grande do cara. Aí ele subia a escada assim, eles, não, a gente vai contratar esse moleque aí pra nós. Vamos botar ele aqui, Gui, pra jogar na 4, você fica no banco aí e ele joga no seu lugar. Você vê de tudo, cara. Você vê de tudo, principalmente em Los Angeles e Nova York, quando a gente vai jogar. Uma vez aqui no Chase, teve uma vez que veio a Zendaya e o Tom Holland, né, que é o Homem-Aranha, e a mulher do Homem-Aranha lá nos filmes. Eles estavam aí assistindo. Tem um monte de... Tipo, você fala, caraca, aquele cara é daquele filme, ó, esse daqui é daquele filme. E vai, são muitos. Pra mim é legal. Quando eu vejo, eu falo, caraca, velho, os caras ali... Aquele cara escutava a música dele lá no Brasil, o cara americano, ou então assistiu o filme daquele ali, mas fica nessa daí mesmo. It's out to the West Coast for a California clash. Tonight from LA, the Golden State Warriors taking on the Los Angeles Clippers. Live from Inglewood, California, baby. Eu sabia que ele estava comentando o jogo, porque quando eu estava entrando no vestiário, tem um caminhozinho assim, né, na arena do Clippers. E ele tava lá com um monte de câmera lá, e ele falando do jeitão dele, né, que ele fala bem gangsta, sei lá como é que é, bem diferente. As we are underway and the Warriors with the opening possession. Green kicks it out, Curry inside the line. Steps first of the night. Kawhi is just taking over games right now during this stretch, and he does it right here. 2 straight trips up the floor. A gente estava perdendo acho que de uns 10, 12 pontos contra o Clippers. E quando eu entrei, a gente já diminuiu essa vantagem, eu jogando bem, matei uma bolinha de 3, fiz uma bandeja, defendendo. So they open up with a bucket here in the fourth. Steph trying to add to it. Nope. Draymond playing through that injury right now, too. I like that. Let's fight, let's fight, let's fight, let's fight, let's fight, let's fight. Santos, Steve Kerr trying to get some kind of spark here. Oh, good pass, Draymond. He's so good. He's such a point guard. He's such a point guard, man. Foi engraçado que aí ele já... Acho que eu matei uma bolinha de 3 lá da zona morta, fiz um gol assim. E Santos from Brazil? Santos from Brazil? Give it to him. Don't get dunked on. Inside out. Bang! Let's go. And he talking to the sideline. 1-5 block. Let's go. Is Santo from Brazil? Good. Oh, good give and go. Good give and go. I don't even know if they know what a give and go is because I ain't seen one in so long.
Clock is ticking. 3 seconds. Fade away. Butler, no. Scramble underneath. That'll do it. Do it. It's over and the Clippers hold on. Então, eu acho que foi um jogo bem interessante para que as pessoas se perguntassem, tá, mas quem é esse que o Snoop Dogg tá falando? E acho que é um jogo legal também, porque representa um momento diferente para o Golden State Warriors, onde o Gui consegue entregar, mostrar serviço, até porque das últimas vezes que a gente estava conversando, o papo era justamente, tá difícil para o Gui ficar em quadra. E aí, a partir daí, ele começa a ganhar mais minutagem, começa a ter dígitos duplos de pontuação nessa temporada. Então, foi um jogo interessante, até por todo o hype, né? De um time de São Francisco, outro de Los Angeles, rede nacional, Snoop Dogg, todo um combo aí que favoreceu o Gui. A partir do momento que eles garantem, né, e falam, não, você vai continuar com a gente, é um momento que eles falam assim, ó, a gente confia em você, você é um cara que a gente quer que esteja no nosso time até o final da temporada, e isso dá uma confiança a mais, dá uma calma a mais pro jogador também. Quando o Gui teve o contrato dele garantido, né, isso é um peso que você tira das costas, porque você nunca sabe o que pode acontecer, você não sabe o que o técnico, a comissão, o dono da equipe pode pensar de um dia para a noite e de repente você está no Golden State e acordar em outra equipe, em outra cidade e ter que mudar todo o estilo, né, tudo. Desde a convivência, companheirismo, enfim, tudo, você muda tudo. E isso simboliza muito sobre a expectativa do time em cima dele. E ele já vinha provando, né, que ele era esse cara trabalhador, esse cara que consegue entregar partida após partida bons resultados, especialmente pensando em time. O Gui é um cara que, assim, dentro de quadra, ele tem zero ego. Ele quer realmente fazer a melhor jogada para contribuir com a sua equipe. E o Golden State já tinha visto isso, por isso que eles renovaram esse contrato ou deram esse contrato garantido pro Gui. E depois que garante, né, você dá aquela respirada e fala, ufa, mais um ano sobrevivido, vamos pro próximo, agora é tentar atrás do próximo e do próximo e do próximo e do próximo. Tonight, the Portland Trail Blazers visit the Golden State Warriors. Lightning right down the lane, so the Warriors trapped up top. A little ball fake. Curry out of the corner. Rainbows it in. Here's Santos. It's another three. Here's Santos' extra opportunity. Moses on a reload. Thrown behind him. Santos running with friends. Majewski, wing three. You know, I'm always trying to give tips that can help one be better. But Guy is just he is a ball of energy. Both sides of the ball. He rebounds. Some guys just have a knack for the ball, you know. And Guy just has a knack for the ball. Like, he's a ball magnet, you know, whether that's a deflection, whether that's a rebound, whether that's a tap out, you know, on the offensive rebounds. Like, he's a ball magnet. And, you know, he's been very disruptive for our group this year. With his rebounding ability and then just being all over the court defensively. He's a smart player. And so, you know, he reads things
before they happen, you know. Com o Draymond tem uma engraçada que uma vez, assim que eu tinha acabado de chegar no Warriors, assinado o meu contrato mesmo, a gente estava em Toronto, ele chegou pra mim assim e falou, Gui, vou precisar que, como eu era novato, né, falou, Gui, vou precisar que você compra 4 velas pra mim, eu sei que no total das velas davam $500. Aí beleza, eu fui lá, cheguei, fui comprar as velas pra ele dentro do hotel mesmo, no spa do hotel. E quando eu comprei as velas, o cara falou pra mim quanto é que deu, né? Deu $500. Aí eu já falei, beleza, vou botar no quarto dele que ele se vira pra pagar, né? É para ele. Aí na hora que eu fui botar no quarto dele, o cara, não, você tem que fazer o pagamento aqui. Aí depois, eu falei, pô, tá bom, paguei lá na hora. Aí levei as velas pra ele no avião, ele já tava sentado no lugar dele no avião. Na hora que eu cheguei, entreguei as velas pra ele, aí eu já entreguei a sacolinha e falei assim, Draymond, a notinha tá aí dentro, mas deu $500, viu? Aí ele virou pra mim assim, que eles estavam jogando, né, lá, apostando, como eles fazem, jogando com cartas. Aí ele virou pra mim assim, I got you. Aí beleza, aí eu fui e falei, cara, será que esse cara vai me pagar? Será que esse cara vai me pagar esses $500, não sei o quê? E, pô, não tinha nem caído meu primeiro pagamento aqui no Warriors ainda. Então, fui, sentei do lado, o segurança dele senta do meu lado no avião. Aí eu perguntei pra ele assim, falei, será que o Draymond vai me pagar e tal? Ele falou, mano, eu não sei, mas manda mensagem pra esse cara aqui, que é o cara que cuida de tudo pra ele. Aí eu já falei, cara, será que eu mando mensagem? Vai que eu mando mensagem e ele acha que eu, pô, não tô confiando nele, tô achando que ele vai me roubar. Eu acabei de chegar e os caras já vão ficar putos comigo. Eu falei, então vou deixar, vou esperar até eu sair do ônibus. Aí foi o voo todo pensando nesses $500 aí que eu tinha perdido. Mas só que depois que a gente pousou, eu desci no ônibus, assim, ele chegou e tá com um bolo de dinheiro, assim, pra mim. Muito mais que $500. Tonight, the New York Knicks are in San Francisco from Chase Center. It is always a happening. Butler takes the baseline and switches hands. 11 games here at home for Golden State. Towns lines it up. Towns knocks it down. It's a three. Jump shot doesn't go for McBride, and it's trapped down by Podziemski. Get it ahead. Butler, the catch. McBride backs off, and Butler can't hit the three. Nice rebound by Hart. Not really a three-point shooter, and he's struggled even more than usual. And McBride's going to take a timeout. And Santos and Hart went down, and Santos isn't getting up. Uma cena que é triste, porque você vê ele sendo até ajudado, né, pelos seus companheiros, carregado, uma cena impactante. E todo mundo pensa, putz, justo agora que ele tava crescendo, o que pode ser isso? Foi uma jogada bem de azar, assim mesmo. Ia ter um timeout, foi tipo assim, 2 segundos antes de pedirem um tempo. Eu sei que eu tava voltando pra defesa, eu e o Josh Hart ali meio que se trombando no meio da quadra pra ver quem ia passar primeiro. Na hora que eu fui frear, ele pisou no meu pé. Aí acabou fazendo um mecanismo ali de entorse, né, de tornozelo. Porque a cabeça do atleta é justamente isso. Você está no momento bom. Logo no início do jogo, você sente uma lesão e aí você fica com essa insegurança. Mas ele, com certeza, também sentiu ali que não foi nada tão grave. Você vira assim, você olha pro seu pé não tá pendurado ali, seu pé tá inteiro, tudo normal, então você fala, tá de boa. Foi uma entorse. Entre os piores dos cenários, era o melhor que podia acontecer. Então, foi de boa. Acho que fiquei fora 2 joguinhos. Meu contrato tinha garantido dia 10. E, cara, meu pai me mandou assim as coisas. Meu pai acompanha mais esse negócio de rede social. Aí o pessoal do Brasil lá comentando, pô, agora que garantiu o salário dele, ele já começou a... Como é que eles falaram? Já começou a dar... coisa médico, como é o nome? Atestado, já começou a dar atestado médico, agora já vai, já garantiu o dinheiro.
a special day around the Bay, the NBA, and the USA, with the Heat and the Warriors to wrap it up with the Dubs. Jemski working up top with Jimmy. Turns it. Jimmy won a catch. Butler is holding on to that knee. Para todo mundo que é atleta, ver um cara do alto nível que ele é e o que ele trazia para o time, ver ele se machucando, a gente sentiu um pouco, com certeza, de não ter o Jimmy mais no time para o resto da temporada. E para a temporada que vem também, então uma mistura de sentimento horrível, mas o Jimmy é sempre um cara de boa, ele estava rindo, mesmo assim, quando ele se machucou, até saiu rindo. Lógico que a gente sentiu o clima um pouco, mas ele sempre tenta deixar o clima mais leve, rindo, zoando. No dia seguinte ele estava lá com a gente, foi se despedir e falar com a gente também. O Jimmy Butler, ele tinha mais ou menos 20 pontos de média por partida. E quando ele se lesiona, é um baque que deixa um vácuo aí, deixa um vazio. E a gente sabe que não ia ser um cara que ia pegar e simplesmente conseguir ter esses 20 pontos de média. Então, o que tá muito claro para esses Warriors é que eles precisavam de alguém que pudesse fazer de tudo um pouco para ajudar de pouquinho em pouquinho a chegar a esses 20 pontos. E quando o Jimmy Butler se lesiona, é claro que isso abre portas também para o Gui Santos e ele mesmo reconhece isso, ele fala que ele entende também sobre aquele papo da oportunidade, que às vezes a oportunidade não vem de uma forma legal, ninguém queria que o Jimmy Butler se machucasse, mas alguém precisava aparecer. Tem coisas que acontecem que os outros jogadores precisam estar preparados. Porque se o Gui não estivesse preparado também para jogar até mesmo numa mesma posição, né, que o Jimmy Butler joga, talvez ele não teria uma chance. Na NBA, os 6 primeiros colocados vão direto para os playoffs. E aí, do 7º até o 10º, tem um torneio dentro do torneio chamado Play-In, onde esses 4 times, 7º, 8º, 9º e 10º, brigam pelas 2 últimas vagas, porque são 8 times que vão para os playoffs. E o Golden State está exatamente no meio desse pacotão. Os planos sempre é entrar no playoff direto, jogar play-in não é legal, porque dependendo da posição, você tem que ganhar 2 jogos seguidos para poder ir para os playoffs, ou então você ganha 1 de 2 para poder ir para o playoff. Não é legal, acho que os 2 anos que eu estive aqui, a gente jogou play-in e classificar direto para os playoffs é muito melhor. Quando a gente chegou aqui, estava tendo um protesto. Aí a gente chegou aqui, tava menos, se não me engano, sei lá, menos 25 graus. Cara, milhares de pessoas na rua, assim, absurdo, sei lá, mais de 20 mil pessoas na rua. O pessoal chegou a falar que tinha quase 50 mil. Naquele fim de semana que os Warriors enfrentariam os Wolves na casa dos Wolves, o que acontece é que o Ice acaba assassinando um homem. E isso, obviamente, gera um clima de protesto, de revolta, de descontentamento na cidade. E o basquete vira completamente secundário. A gente ficou no hotel, a gente não pode sair, não pode correr o risco, né, de acontecer alguma coisa com a gente. E mesmo assim, tinha que ter o basquete, teve o basquete depois, em meio a toda essa situação, né, em meio a protestos, em meio a os próprios jogadores se manifestando em relação a isso. E os Warriors acabam enfrentando os Wolves num back-to-back. Gui Santos finds Moody above the break this time, and Moody cashes in. Waits for Santos. Santos off the pin. Oh, nice fake. Oh.
quando eu escutei falando, né? NBA Brasil, vão tacar as camisas e não sei o quê. Aí eu já olhei lá e eu vi o Mota, o DPC e o Caio também lá. É da hora, sempre bom ver o Brasil em todos os cantos, assim, seja dentro da quadra comigo, seja fora da quadra com eles, viajando aqui. É sempre bom ter todo mundo mostrando o Brasil pro Brasil, o basquete, aumentando a popularidade, isso que importa pra gente. Off the screen, Potts finds the open man. Gui Santos. It's only right. And we welcome you into downtown Minneapolis for a big Western Conference showdown. Second night of a back-to-back for these two teams. The Timberwolves looking for a little bit of get back tonight. Wow, Santos with the finish in the leg. There you go. Randall brings it up himself. You're trying to back him down the post. Man, he almost used that with his foot. He thought it was a kick ball. Santos gets an open flush. One of those nights for him. McDaniels tossed it up, and Santos comes out of there with it. Gobert went down. They got 5-on-4. Warriors still with numbers. Santos gets a free look from downtown. And look at the reaction to him. Finally, Gui Santos gets one to go. Here's McDaniels, crossover, penetrates, blocked by Santos. Final score here at Target Center, Minnesota, 108, Golden State 83. Eu acho que estava iminente, né, esse duplo-duplo do Gui Santos. Afinal de contas, ele é um cara que, desde que ele entra na NBA, tudo que se fala sobre ele é, putz, como ele entrega raça, né? E muita dessa raça se traduz em rebotes. Ele pegava e pega muitos rebotes. Então, esse duplo-duplo dele acaba vindo desse jeito, né? Aguerrido, dele mostrando serviço, consegue passar também dos 10 pontos. Então, é um momento interessante porque ele mostra que ele é um jogador que consegue contribuir para além do box score, é verdade, mas isso se traduziu no box score. E às vezes isso é importante também para justificar uma decisão de deixar um ou outro jogador mais ou menos em quadro. Career high 10 rebounds. First double that one. Oh yeah. It's better when it's win, right? Take that. E no ataque seguinte eu fiz uma bandeja e já saí falando merda pra ele também. Right back at you, man. Great defense by Golden State. The other way, Santos for the lead. É muito louco esse sentimento de, tipo assim, a qualquer hora eles podem te pegar e te mandar pra outra cidade. Exclusivo aqui do documentário, porque na mídia ali você tem que falar, né, a resposta certa. Aqui já vai estar passando depois de tudo ter acontecido, mas, cara, a gente sim fica com frio na barriga. Fala, rapaziada, só passando pra sugerir aqui pra vocês assistirem os conteúdos aqui do lado. Tem várias coisas, mas também tem minha série que vai estar passando aí, Gui Santos do Brasil. Eu vou estar mostrando um pouco pra vocês de como é a vida aqui na NBA e alguns momentos inéditos também. É nóis, tamo junto.